E aí pessoal, beleza? Vamos continuar aí nossos estudos, né? Essa semana aí com a correção do exercício, tá bom? Espero que vocês tenham feito a anotação do enunciado. Se não conseguiram responder, tudo bem. Vamos corrigir comigo aqui. Quem conseguiu responder, melhor ainda, tá bom? Vamos corrigir comigo aqui com o caderno aí em mãos, tá? Peguem o caderno aí com a anotação do exercício do enunciado aí das questões, que aí eu vou lendo e vou corrigindo aqui com vocês, beleza? O primeiro diz assim: a formação de nuvens obedece ao ciclo da água na natureza, onde primeiro ocorre a evaporação e em seguida a precipitação de gotículas de H2O, tá? Imagine então o processo de formação das nuvens como sendo uma mudança de estado físico da água. Qual dos itens abaixo melhor representa esta transformação? Bom, vocês já estão vendo aí que é a destilação, tá? A letra B, tá bom? Por quê? Porque aquela partezinha onde o enunciado diz assim, ó, precipitação de gotículas de água, de H2O, tá bom? Vocês podem até sublinhar aí no enunciado do caderno de vocês, precipitação de gotículas de H2O, tá? Ocorre basicamente isso quando a gente faz a água destilada, tá bom? A gente deixa somente a molécula da água, H2O, tá bom? E aí, quando a água é destilada, ocorre esse processo de precipitação de gotículas de H2O, tá bom? Diz assim, o 2. O período de seca é caracterizado pela ausência de chuvas, por isso também conhecido como estiagem em algumas regiões, como no centro-oeste do Brasil, por exemplo. Este período é bem notório, pois afeta a própria saúde dos moradores. Dentre as principais queixas está a dificuldade de respirar e em alguns casos ocorre até mesmo sangramento nas narinas. Apresentamos aqui uma solução caseira para amenizar o problema. Espalhe pelos cômodos da casa recipientes abertos contendo água. Só isso, né? Aí a pergunta vem agora. Mas o que acontece com essa água e por que o método se torna eficaz nesse caso? Pronto. Com o fenômeno da estiagem, pessoal, com o fenômeno da estiagem, a temperatura começa a ter uma alta, né? Começa a ter altas temperaturas. E aí, quando a gente colocar a água nos cômodos da casa, a água vai passar por um processo do líquido para o gasoso, né? De maneira mais lenta, mais gradual aí. E aí, devido a essas altas temperaturas, isso deixará o ambiente mais úmido, tá bom? Aqui é mais úmido. Esqueci de colocar a palavra aqui, mais úmido, tá? E com mais oxigênio. Obviamente a molécula de água ela tem oxigênio, então o ambiente vai ficar mais úmido e com mais oxigênio, portanto você vai poder respirar melhor, vai amenizar, né, a situação ali das altas temperaturas aí. No terceiro diz assim: os metais galho e rubídio têm seus pontos de fusão e ebulição descritos na tabela. Aí nós temos aqui o ponto de fusão do galho e o ponto de ebulição do galho, assim como temos o ponto de fusão do rubídio, de ebulição do rubídio também, tá? A alternativa A diz o seguinte: o que acontecerá se ambos os metais ficarem expostos à temperatura ambiente, estando esta a 27 graus? Veja só, 27 graus, acontece alguma coisa com eles? 27 graus é bem menor que 29,8. É bem menor do que o ponto de fusão. Nós sabemos que é do sólido para o líquido, tá? Então aí ele só vai passar a 29 graus o gás hélio, né? E o rubídio só a 39. Então os dois vão permanecer no estado sólido, tá? Como eu coloquei aqui, ó, os dois metais continuaram no estado sólido, beleza? A letra B, ele pergunta assim: qual é o estado físico dos dois metais no deserto onde a temperatura chega a mais de 40 graus Celsius? Bom, a mais de 40 graus Celsius,
os dois vão passar, ó, mais de 40 graus Celsius, ó. 40 é maior do que 29,8, 40 é maior do que 39 também. Então eles vão passar da temperatura do estado sólido para o gás, para o líquido, perdão, né? Estado sólido para o líquido. Então eu coloquei aqui, ó, a uma temperatura acima de 40 graus Celsius, ambos os metais fundem-se, ou seja, eles passam do estado sólido para o líquido, ok? Porque aqui, ó, o ponto de fusão de do galho é 29,8 e o do rubídio é 39. Então os dois são menores do que 40, tá bom? Aí quando chegar na temperatura de 40, os dois eles vão virar líquido. Então, vamos lá, ó. Quarta questão, tá? A quarta questão, ele diz assim, ó, a tabela a seguir traz os pontos de fusão e ebulição em graus Celsius, tá? Isso é em graus Celsius aqui, graus Celsius, sob pressão de 1 atm de alguns materiais. Com base nas informações da tabela, assinale a alternativa que indica quais materiais estão no estado de agregação líquido à temperatura ambiente a cerca de 25 graus, tá bom? 25 graus é o estado líquido, tá bom? Quem é que aqui, quando estiver no estado, ele vai passar aí de 25 graus, tá bom? Quando estiver a uma temperatura de 25 graus, esses carinhas aqui, eles vão ficar no estado líquido, tá bom? Suponhamos que eles passam por um estado de fusão a menos, ó, vê só, menos, tá? Eu já coloquei para vocês o metanol, a acetona e o mercúrio, tá bom? Metanol, a acetona e o mercúrio. Por quê? Porque esses carinhas aqui, ó, entre 97, que é o ponto de fusão deles, que ele se transforma em líquido, ele só vai se transformar em gasoso lá para 64. Então ele traz, ó, menos 97 e 64 graus Celsius. Nós temos a temperatura que ele disse, né? Nós temos o nosso 25 graus, tá? Entre 97 e 64, o 25 está aqui no meio, tá? 25 está aqui no meio, não é isso? Na acetona também, ó, menos 94,6 mais 56,5. Então, ó, tá aqui no meio, o 25, não tá? O mercúrio também, ó, menos 38 e depois lá 356,9. O 25 tá aqui também, ó, 25 graus Celsius está aqui no meio. Só nesses três aqui que o 25 graus fica no meio, tá? Nesse aqui, ó, o 25 fica aqui bem depois. Nesse aqui, o 25 fica aqui bem depois também. Nesse aqui, o 25 tá bem antes, tá? Então, somente o metanol, a acetona e o mercúrio é que vão agregar o estado líquido a temperatura de 25 graus Celsius, tá bom? Vamos para a questão 5 aí. A questão 5 diz assim, ó. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina à temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, né? Terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno de sublimação, né? Que é a passagem, é justamente a passagem direta. Ele está falando que elas podem, quando a gente funde elas a 80 graus Celsius direto, ela vai passar por uma sublimação, que é justamente a passagem direta, né, do estado líquido, aqui é líquido, para o gasoso, tá bom? Desculpem a minha pressa, aí às vezes estou anotando as coisas na pressa, aí acabo esquecendo de algumas palavras, mas aqui, ó, do estado líquido para o gasoso, tá bom? Sublimação seria letra B, ok? E aí nós terminamos o exercício não, né? Nós temos a sexta questão, né? Vamos para a sexta questão aí. Na próxima parte, tá bom? Aí a gente faz a sexta e a sétima.
Até mais.